o vigia noturno da fazenda. Antônio era conhecido como um homem destemido. Um típico vigia noturno de fazenda, passava suas madrugadas patrulhando os campos e galpões de uma vasta propriedade rural. A fazenda em questão, localizada no interior de Minas Gerais, era cercada por histórias sombrias e boatos contados pelos trabalhadores mais antigos. Mas Antônio, sempre cético, ria desses contos. Para ele, não havia nada além de animais selvagens e a solidão da noite. Certo dia, o dono da fazenda, seu Geraldo, pediu para que Antônio assumisse o turno de vigia por mais uma semana, pois havia escutado rumores de furtos em propriedades vizinhas. Antônio aceitou sem hesitar, como sempre. E assim, ele começou mais uma rotina, circulando com sua velha lanterna pelos vastos campos, entre os celeiros abandonados e os currais vazios. Na terceira noite, algo começou a mudar. Durante uma de suas rondas, por volta das 2 da manhã, ele percebeu uma movimentação estranha perto de um dos currais mais afastados. A lua cheia iluminava o local, e ele conseguiu ver de relance uma sombra se mexendo atrás da cerca. Inicialmente, pensou que fosse um animal, talvez um cachorro perdido, e seguiu em frente. No entanto, ao se aproximar, percebeu que a sombra tinha um formato peculiar, alto, ereto e humanoide. Com um misto de cautela e curiosidade, Antônio avançou, apontando a lanterna em direção à cerca. Para seu choque, a luz revelou a silhueta de uma figura encapuzada, parada do outro lado. O vigia parou, o coração disparado, e gritou: "Quem está aí?" Nenhuma resposta. A figura permaneceu imóvel, como se o observasse de uma distância segura. Antônio então pegou o velho revólver que carregava no cinto e deu um passo à frente. "Estou armado. Saia daí agora." A ameaça parecia não ter efeito. De repente, a figura simplesmente desapareceu. Em um piscar de olhos, sumiu sem deixar rastros. Confuso e tentando manter a calma, ele inspecionou o local. Não havia pegadas, nada que indicasse que alguém estivesse ali. Tentou se convencer de que a escuridão pregara uma peça em sua mente cansada. Mas o pior ainda estava por vir. Na noite seguinte, enquanto fazia sua ronda habitual, Antônio começou a ouvir um som estranho vindo do galpão abandonado ao lado da casa principal. Era um som baixo e rítmico, como se algo estivesse sendo arrastado no chão de madeira. Seguiu o barulho, empurrando a porta do galpão com cautela. Quando entrou, o som parou abruptamente. O cheiro de ferrugem e terra molhada encheu o ar. Ele acendeu a lanterna e viu que algo estava escrito na parede, com um material escuro e viscoso. As palavras "Você não está sozinho" formavam uma mensagem perturbadora. O que quer que tivesse escrito aquilo, o fizera recentemente. O líquido ainda escorria lentamente pela madeira envelhecida. Arrepios subiram pela espinha de Antônio. Dessa vez, ele não hesitou e saiu correndo do galpão, decidido a abandonar o trabalho naquela mesma noite. Mas, ao se virar para sair, a figura encapuzada estava lá, bloqueando a porta. Os olhos brilhavam na escuridão, um brilho vermelho, como se ardessem com fogo interior. Antônio ficou paralisado. A criatura levantou lentamente uma mão esquelética e apontou para ele, sussurrando uma única palavra: "Saia." Antes que pudesse reagir, a figura desapareceu novamente, sumindo no ar como se nunca tivesse existido. Antônio cambaleou para trás, ofegante, e com a mão trêmula, correu de volta para a casa principal. Na manhã seguinte, renunciou ao trabalho e deixou a fazenda. Nunca mais voltou. Quando tentou explicar o que havia visto, os outros riram, dizendo que ele só estava inventando uma desculpa para fugir. Mas Antônio sabia que havia algo naquele lugar, algo que não queria ser perturbado. A partir de então, a fazenda ficou conhecida como a Fazenda do Vigia Amaldiçoado, pois nenhum outro vigia conseguiu ficar por mais de 3 noites ali. Todos, sem exceção, saíram alegando ver a mesma figura encapuzada, sempre observando e esperando na escuridão.